dia! Mais animado. Bom dia! Que a alegria do Senhor é a nossa força. Muito obrigada. E para a gente realizar tudo que Deus tem para nós, nós precisamos estar alegres e dispostos. Amém? Queridos, é um privilégio estar com vocês nessa manhã. Agradeço todos os elogios. Cadê o Wilson? Glória a Deus, né? Que o povo vê Jesus na gente, porque é só Jesus, né? Coríntios fala que só quando o perfeito vier, o imperfeito será aniquilado. Então a gente usa aqui as nossas imperfeições para glorificar o nome do Senhor, amém? Você pode orar comigo? Querido Deus, nós te louvamos, continuamos adorando e cultuando o teu nome na nossa vida, no nosso ministério, através dos nossos dons e talentos, e pedimos agora, continua presente em nós aqui, leva cada mente cativa a obediência de Cristo, e fala, Pai, no nosso espírito, na nossa mente, trazendo discernimento, ideias, criatividade, projetos, continua inspirando o teu povo para levar o teu evangelho, onde cada um está inserido, para que vidas sejam salvas, libertas, restauradas, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém? Nós vamos falar nessa manhã sobre o impacto da internet ou da tecnologia nessa geração. Eu sou Cassi Tardivo. Eu tenho essa família linda, eu sou casada há 27 anos, tenho um menino de 18, uma menina de 9, e tenho todos esses desafios de ser mãe também. Nos últimos anos, nós mudamos algumas vezes de cidade, na última mudança, tendo que refazer a vida, né? Quem muda muito com o marido aqui? Já mudei 10 vezes. E aí o Senhor arrancou quase tudo ali, o propósito era criar uma editora. Tá rodando aqui? Isso. E criei alguns materiais, que é a caixinha Bença Pai, Bença Mãe, o devocional Cultura da Bênção no Lar, bênçãos de casais e nem só de pão. São materiais para tornar a vida do crente praticante. Até alguns anos atrás, o protestante não dizia que não era praticante. Mas infelizmente hoje nós temos cristãos nominais e não praticantes. Pessoas que não oram em família, não oram todo dia, não leem a Bíblia. E aí eu criei esses materiais para continuar lembrando que a gente tem que orar sem cessar. É orar para comer, orar para sair de casa, orar para tudo. É orar uns pelos outros, é orar pelo marido, é o marido orando pela mulher, é nós orando pelos filhos. A nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais do mal. Quando nós falamos sobre esses temas, nós precisamos entender que nós estamos agindo em áreas onde nós precisamos ter um discernimento através do nosso tempo. Nós estamos vivendo tempos desafiadores, sim ou não? Tá difícil educar filho? Tá difícil às vezes até manter casado. Temos estatísticas que 50% de casais cristãos já se divorciam. É o mesmo número de famílias não cristãs. E nós não podemos aceitar essa realidade. Para isso precisamos entender e compreender o tempo que nós estamos vivendo. Então, antes de entrar na questão que eu vou falar de tecnologia, eu preciso falar com você um pouco sobre o que nós estamos vivendo. Nós vivemos aí algumas revoluções, né? A do fogo, a da indústria, da tecnologia. Agora nós estamos vivendo a revolução da internet, que vai mudar completamente como o homem vive, se comporta, transita, né? E a internet, ela mudou a nossa forma de viver, ser, pertencer, caminhar nos nossos relacionamentos. A gente anda de Uber, reserva hotel Airbnb, Bitcoin, dinheiro. Todas essas mudanças e essas revoluções impactam a nossa vida. Não tem como não sermos influenciados. Por isso ninguém usa roupa aqui da década de 20, sim ou não?
Então nós mudamos e somos impactados. Cada era contemporânea vai mudando. Nós estamos numa era que já falamos em transhumanismo. O que é isso? É o H+, é uma visão de tornar o homem imortal. Não é integração entre homem e máquina. Transhumanismo não tem a ver com isso. Transhumanismo é uma frente que diz que se nós usarmos tudo que temos à nossa disposição, as pessoas que defendem essa ideia querem tornar o homem imortal, para vocês terem uma ideia. Mas precisamos entender que fomos passando por algumas etapas que foram mudando a cosmovisão do homem. Nós vivemos a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, estamos vivendo o que chamamos de Idade Contemporânea, e cada era teve a sua cosmovisão, a sua ideia de crenças, valores, o que pensa sobre Deus, sobre o mundo, sobre o homem, sobre todas as coisas. Na Idade Média, nós vivíamos o teocentrismo, onde Deus estava no centro de todas as coisas, mas não bem Deus, a instituição religiosa, que daí foi muito criticada na era anterior. A era moderna nasce criticando essa estrutura, e na modernidade o homem se torna o centro de todas as coisas, e aí estamos na idade contemporânea, e toda a era nova nasce criticando a que estava antes dela. Então eu preciso que você entenda quais foram as críticas que foram feitas para nós estarmos onde estamos. A era pós-moderna critica a moderna, que falava sobre a religião, a instituição, o homem como dotado de razão, capaz de ver, observar, medir. Era um homem racionalista que usava, a sua capacidade cognitiva para observar o mundo natural, aquilo que era palpável, aquilo que podia ser tocado, medido, comprovado. E aí surge o método científico para provar, então, aquilo que era experimentado, medido, podia ser comprovado. O homem podia fazer tudo isso e, portanto, era determinista, mas era também individualista. A era pós-moderna, ela critica tudo isso, o mundo natural e o sobrenatural. E aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não pego, aquilo que eu não toco. O homem, mas só o homem. E o que tem por aí que a gente não consegue nem ver e perceber? E todos os filósofos, e eu não estou falando mal da ciência, porque todo conhecimento vem de Deus. E Deus conhece os tempos. Quando a gente lê Hebreus 11, fala de todos aqueles heróis da fé, lá no final diz que eles foram aprovados pela fé, mas não obtiveram a promessa, tendo Deus coisa maior a nosso respeito, para que Ele sem nós não fôssemos aperfeiçoados. A história continua na minha vida e na sua vida, amém? Para que a glória de Deus se manifeste. Mas é um borbulhar de ideias e de conhecimento que Deus permitiu, e foram criticando todos os pilares da era moderna. Criticou a objetividade do mundo, criticou a razão, o conhecimento, o poder, a instituição, a linguagem, as palavras. O que sobrou para a era pós-moderna? Nada. O vazio, o niilismo. Então hoje, tudo é relativo. Cada um tem a sua verdade. Rejeitaram Deus, a ordem do mundo, a criação visível e palpável, a dependência do Criador, a hierarquia. E nós precisamos compreender isso quando educamos e tratamos de crianças e adolescentes. Nós temos a lógica e o pensamento cristão e divino. Nós não criticamos a hierarquia, nós não criticamos a autoridade, nós não criticamos a Deus, nós sabemos viver em coletivo. A teologia divina, ela é relacional, ela nos chama para uns aos outros, orar, suportar, amar, perdoar
E nós precisamos lembrar disso para educar e liderar pensamentos e práticas individualistas, exclusivistas, egocêntricas, que não conseguem olhar pela lógica do outro, estão trazendo o mundanismo, o secularismo para dentro da igreja e da nossa família. Faz sentido isso para você? Então a lógica é no que eu posso te ajudar, no que eu posso te servir, como eu posso me relacionar. Me fale mais o que você está pensando, me conte o que você está sentindo e juntos nós vamos fazer dar certo. Nesse cenário nasce então a internet. A internet vem em 1989, 1994, 95 chega no Brasil, 2007 os primeiros smartphones para nós, né, o iPhone, e o impacto da internet na nossa sociedade começou a levar a isolamento, quebra de vínculo, preguiça de se relacionar um com o outro, né? Roubo da nossa vida social, roubo do olho no olho, roubo daquilo que é projeto de Deus para nós. Dá um beliscãozinho de amor a quem está do seu lado. Olhe no olho, olha no olho assim, ó. Agora dá um abraço e respira bem fundo assim, ó. Sente, fica abraçado. Vou contar até 3. 1. Foi horrível, não foi? Não foi bom? Esse é o projeto de Deus para nós. E o impacto da internet tira isso. O maior desafio para educarmos é doutrinar, e eu vou usar bem essa palavra, diga comigo, doutrinar. O inferno tem ódio dessa palavra e nós amamos ela. Nós doutrinamos, nós educamos, nós ensinamos no caminho. Nós não esquecemos e educamos a próxima geração. Esse é o nosso papel, esse é o nosso chamado. Nós precisamos então ser intencionais. Diga comigo, intenção, propósito. Quando nós estamos comendo, bebendo, assistindo filme, indo no cinema, indo no supermercado, recebendo as crianças na igreja, ocupando as nossas funções ministeriais, nós precisamos ser intencionais, discernindo os tempos. Não acabamos de falar sobre discernimento? Discernimento egoísta, individualista, cada um faz o seu. Qual é a minha função? No reino é todo mundo junto, é uns para os outros. Então tudo que eu fizer, eu preciso estabelecer essa lógica divina. Eu digo bom dia, boa tarde, boa noite, olhando não no celu. Eu desço no elevador da minha casa e eu não pego o celular, porque lá eu posso encontrar o meu e eu vou dizer, Deus te abençoe. Que dia lindo, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida nessa manhã, né? Eu amo, tem gente que gosta de piadinha, né? Eu gosto daquelas tiradinhas evangelísticas, então eu falo, bom dia, Deus te abençoe, né? Glória a Deus por você, você tem um dia abençoado, que Deus abençoe a sua família. Aí a pessoa olha e fala, você já orou por isso? Aí a pessoa fala, você não ora? Então tem que orar todo dia, porque Deus quer falar com você. E a gente vai ministrando isso na vida das pessoas. Quando nós andamos nos lugares e usamos o celular o tempo todo, nós estamos perdendo o senso de propósito espiritual e da nossa intencionalidade no reino de Deus. Conheci esse pastor aqui em Americana e ele diz assim, distração é a fraqueza da alma, que se conecta com aquilo que a afasta do ideal a ser alcançado. Nós estamos vivendo uma sociedade de distraídos, de desatentos, onde o volante que nós pegamos é o prazer. Se está bom, se está gostoso, se prazeroso, se está prazeroso, então é bom, é isso que eu quero. Eu quero chegar em casa, deitar no meu sofá, assistir meu jogo de futebol, eu quero ficar 1 hora lá assistindo meu programa jornalístico preferido, e nós estamos perdendo o senso que tudo isso está nos roubando. Deixa eu te dizer algo,
Não vai ter concorrência. Diga para quem está do seu lado. Ficar na internet vai ser mais prazeroso que qualquer outra coisa. Porque ela foi desenvolvida para isso. Por neurocientistas e neuropsicólogos. Para atuar no nosso sistema nervoso central. E tornar-nos dependentes daquilo. Quando eu era criança, a gente ligava a televisão, dava meia-noite, fora do... Ou você se relacionava ou não tinha o que ver. Hoje, nós temos 24 horas de entretenimento. Casais não namoram mais, não têm relação sexual. Porque a dopamina liberada por esses lugares atrai as pessoas e tem roubado e sequestrado nossas crianças e adolescentes que estão sempre procurando a próxima oferta. Mas o diabo não é criativo. São as mesmas ofertas antigas em embalagens novas, né? O vape, os drinks, ofertas excessivas de coisas, tudo para gerar dependência. E aí as nossas crianças e adolescentes, imersos nesse mundo tecnológico, embebidos disso, acabam se envolvendo em tantas demandas intrapsíquicas, com muito sofrimento, e nós vemos fenômenos como esse. Tragédias como aconteceu em Suzano, em Saudades, e nós vamos entender um pouquinho porque tudo isso acontece. Adolescentes matando pais, mães, filhos matando os pais, mulher matando os filhos. Os noticiários estão cheios de desgraças, de crianças e adolescentes envolvidos em tragédias como essas. O que nós precisamos considerar? O que tem acontecido com as nossas crianças e adolescentes que se sintam impelidos para pegar um revólver, uma arma e cometer esse tipo de atrocidade? O que tem acontecido com essas famílias que têm tido tanta quebra de vínculo, tanta raiva, ódio, disfunção? E temos visto essas manchetes no jornal. Primeira coisa que nós precisamos considerar é que essas indústrias visam lucro. Então elas vão fazer de tudo para sequestrar essa criança e adolescente para ficar lá dentro. A indústria, por exemplo, do cinema e da música, movimentam aí juntas mais ou menos 84 bilhões de dólares. De videogame em 2020, 180 bilhões. O Brasil é o 5º mercado maior consumidor de games. Nós somos o 10º no ranking mundial. Na leitura e na escrita é outro lugar. Na ansiedade, o 1º. A depressão é uma das 10 doenças mais incapacitantes do mundo. E nós estamos nesse tipo de ranking. A Sony, por exemplo, quando lançou o PS5, faturou 82 bilhões de dólares. E a indústria de alimento, a Nestlé, que é a maior empresa de alimento no mundo, no mesmo ano, faturou 93 bilhões de dólares. A lógica dos jogos é dinheiro, venda e consumo. E eles não vão sossegar para atrair mais o que? Usuários. Quanto mais usuários eles tiverem, mais eles atingem os seus objetivos. A indústria ela não tem preocupação social. Se o cartão é da mãe, se o cartão é do pai, se está logado no iPhone, no iPad. A indústria quer fazer com que o seu filho entre naquele universo, jogue e lá ele tem a sensação de prazer, de desejo. E ele queira estar lá cada vez mais. Mas o que nós sabemos? Que o cérebro dos nossos adolescentes ainda são o quê? Imaturos. O cérebro leva em torno de 25 anos para amadurecer. Alguém aqui trabalha na indústria de seguro de automóveis? Alguém? Quando é que fica barato? Barato seguro de automóvel. Se você tem um condutor até 25 anos, é mais caro ou mais barato? Mais caro. Por quê? Porque quem põe dinheiro no negócio não brinca com informação. Mas os pais
não levam a sério essa informação. A seguradora leva. Os pais não. Os pais dão o celular antes da hora. Quando é que Jesus começou o ministério dele? Quantos anos? Para ninguém falar que ele era imaturo fisicamente. O processo de mielinização de neurônios termina em torno de 29 a 30 anos. Quem diz aqui, nossa, depois dos 30, 40 anos eu sou outra pessoa. Amadureceu. Até lá a gente está lidando com muitas questões. E quando nós entregamos dispositivos eletrônicos para os nossos filhos, eles vão fazer o que chamamos de PIMO, que é mau uso ou uso problemático de mídias interativas. Vão ter comportamentos compulsivos, reações negativas ao serem retirados das telas, vão ter comprometimento das suas funções físicas, mentais, cognitivas ou sociais, e muitas vezes podem ser confundidos com síndromes. E quais são os 4 comportamentos do mau uso de tecnologia? Jogos, excesso de redes sociais, pornografia e o vício do zapping. A pessoa põe lá, fica lá, tec, e não consegue parar. Mas não é à toa que essa rolagem ela é infinita. E a indústria cria iscas digitais. Quanto mais ficar no TikTok, mais postar, mais vai monetizar. E é isso que tem sido dito para os nossos filhos. Fiquem ricos usando a Então, monetiza, eles não querem mais o TikTok, eles precisam. Tá entendendo? Para abrir a conta. Porque, mãe, a minha amiga, eu tenho um filho de 18 anos. A amiga com 15 anos ganhava 5, 6 mil na internet. Mãe, ela mostrou o extrato da conta bancária. E ganha. E aí as iscas estão aí. Visco, por exemplo, é uma plataforma onde eles criam um catálogo de fotos que os adolescentes podem colocar lá. E depois eles vendem essas partes do colo, qualquer parte que você quiser, inteira nua ou mais ou menos no OnlyFans. O OnlyFans faturou ano passado 32 bilhões de dólares com os seus usuários, vendendo o quê? Pornografia de crianças também e adolescentes. O mundo da internet vai oferecendo cyberespaços para eles estarem lá. O Discord agora, muito falado, né? Eu venho falando disso desde 2014, 2015. É o maior local para os pedófilos. Por quê? É fácil sequestrar uma criança aqui na saída da igreja? É fácil. Mas no Discord é fácil. No Discord você pode se relacionar com essa pessoa por 1 ano, 2 anos. E ali dentro vão tendo várias iscas digitais. Do Discord eles levam para o Twitch, que é uma plataforma de streaming, por exemplo, onde os youtubers ficam ali por horas, ensinando a jogar, se relacionando com eles. E nessas plataformas eles criam uma lógica de bonificação para os seus usuários. Às vezes a mãe está oferecendo R$50 por mês para o filho lavar a louça o mês inteiro. E o youtuber está oferecendo o quê? Um PC Gamer de 7 mil. Um Uber, para que um Uber? E está tudo lá dentro das lojas desse youtuber sendo oferecidas. Vivemos debaixo de uma cultura da morte, onde eles vão sendo envolvidos por séries, desenhos, jogos, que levam eles a viverem contextos e experiências de violência e dessensibilização. Espiritualmente, essa é uma das nossas maiores guerras. As crianças e adolescentes estão se tornando apáticos, indiferentes, insensíveis, porque eles estão sendo levados a experimentar. O cérebro experimenta e cria sentido. E aí o que as famílias fazem? Dão os jogos violentos. Aí o pai, geralmente, eu não gosto de generalizar entre masculino e feminino, mas geralmente tem um cônjuge que fala, nada a ver.
Eu jogava Atari na minha época. Dá uma olhada no gráfico do Atari e no gráfico de hoje. Totalmente diferente, sim ou não? A gente atirava River Raid, gente. Tava na cara que aquilo era falso, né? O joystick nem obedecia às vezes, né? Hoje eles experimentam, estão envolvidos, isso e pior. A casinha do capiroto está montada. E quantos pais montam a casinha do capiroto? Mãe, eu preciso da cadeira gamer. Mãe, eu preciso do iPad gamer, do pad mouse gamer, do gamer PC. Aí monta tudo, põe lá dentro do quarto para o filho. E quer uma igreja santa, filhos separados, cheios do Espírito Santo. Queremos uma coisa e ofertamos outras. Queremos filhos cheios da palavra de Deus. As televisões são de último tipo. As Bíblias são poucas. Custa caro comprar uma caixinha de promessa para pôr em cima da mesa. As pessoas criticam. Vivo recebendo essas que está vendendo oração? Não, eu vendo papel. A oração vai de graça. É sobre isso. O material a gente dá de graça. Agora o papel é impresso, a Bíblia é impressa, a tinta é paga. E ainda assim nós não desistimos. Pais que fazem conta de investir em acampamento, em experiências com Deus, mas os filhos têm dentro dos seus quartos telas e telas. O filho precisa do celular, precisa do iPad e nós somos fracos para o bem e fortes para o mal, ao contrário do que a Bíblia nos ensina. Precisamos de pais e lideranças fortes para o bem. Basta uma criança pedir 10 dias, você já está cogitando dar no Natal um tablet. E você pode perguntar, seu filho não tem? Não tem. Não tem. Meu filho usa o mesmo PC que o meu, instalado no meu escritório, tem 18 anos, lê, canta, é uma pessoa normal, não é um zumbi. Tem uma de 10, tem tablet. Dói, gente. Mas cristãos distraídos não alcançam o reino. Quando nós falamos sobre a parábola, tenho 15 minutos só, misericórdia. Quando nós falamos sobre a parábola das 10 virgens, diz que 10 foram ao encontro do rei. Gente, estavam prontas, se vestiram, foram ao encontro de Jesus, elas estavam erradas. O que faltou para 5 imprudentes? Recurso. Faltou azeite, faltou óleo, faltou unção, faltou recurso para falar? Não! Para ter um espírito excelente, para não se contaminar com as iguarias desse mundo. Eu quero mais azeite, quem quer? Eu quero recurso, eu quero óleo, ainda que isso seja e exigirá de mim dizer não. E aí até o ímpio já está falando. Jonathan Haidt, no livro Geração Ansiosa, ele diz que o maior problema das famílias não é crente, nem sei se é crente, não é pastor, não é uma liderança evangélica, olha o que ele escreve. A vida familiar passou a ser dominada por discordâncias quanto ao uso de tecnologia. Manter rituais familiares e conexões humanas básicas pode ser como tentar resistir a uma onda gigante, um tsunami, capaz de levar pais e filhos. Estamos vivendo uma sociedade viciada, dependente de internet, porque ela foi criada para liberar muita dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, e nós ficamos dependentes. Quando libera a dopamina ativa aquilo que nós chamamos de motivação. Motivação é a
força humana que leva o homem a agir. Motivado a se entreter, ele se afastará das relações humanas básicas e vai passar aquilo que a gente chama de zumbi. As áreas de desenvolvimento das crianças e adolescentes vão ficar prontas por volta dos 30 anos. Aquilo que elas experimentam e que é bom se mantém. Quem já queimou a mão no fogo? Doeu, colocou a mão de volta. Onde tem dor, a gente se e onde tem prazer, a gente Quando Deus viu Adão e Eva pecando, aí ele já foi chutando Adão e falou: Adão, vem agora aqui, abre essa porta do seu quarto, Adão. Ah, você botou folha de figueira, agora vai se ferrar mesmo. Vai sair com folha de figueira, eu quero ver no que vai dar. Pedagogia de Deus é diferente, queridos. A pedagogia divina é onde você está. O que você pensou, o que você sentiu. Deus já sabia? Deus estava lá? Estava. E ainda deu uma roupinha nova para Adão e Eva sair e poder enfrentar o deserto duro. Mas nós queremos educar xingando, gritando, invalidando, humilhando, fazendo uma lista de tudo que essas crianças e adolescentes não são. Óbvio que eles não são. O ser humano é o ser vivo mais imaturo e despreparado ao nascer. E Deus fez de propósito e com propósito. Porque só um humano torna o outro um ser humano. Está entendendo? As crianças e adolescentes precisam de experiências vivas, prazerosas, gostosas, para se tornarem humanos e que sejam inclinados a manter relacionamento conosco. Quem não olha no olho, vive distraído, dificilmente vai ter filhos obedientes, porque eles vão atribuir sentido e significado para isso. Ao invés disso, onde eles têm experiências prazerosas? Aí eles ficam lá e eles vão ser modelados no comportamento dos YouTubers. Quando você menos espera, eles estão repetindo a gíria, o palavreado, a linguagem, adotando os modismos, porque pessoas amam mais. Eu não gosto, não sei se você, mas crente que posta no Instagram, quanto mais eu conheço gente, mais eu gosto de cachorro, não é crente não. Vira para quem está do seu lado e fala: crente foi feito para amar gente. E não é nada contra cachorros e gatos. Não é nada disso. Mas é pela nossa resistência ao amor perfeito. Precisamos amar, amar e amar e ter disposição psíquica para nos relacionar. A internet é a tacada final do inferno para nos roubar o relacionamento, a empatia, a convivência. E aí a gente prefere bebê reborn. Aí as narrativas vêm e vão dilacerando a infância e a adolescência. Eu vou correr aqui, gente. Aumentou meu tempo. Glória a Deus, a palavra diz que a alma generosa prosperará. Amém? Melhor é dar. É esse o crente. O que eu posso servir você hoje? Não é tudo eu que faço nessa casa. Tudo eu que lavo, eu que passo. Crente administrando a família igual ao inferno. Você lava, você passa, você arruma o seu quarto. Crente usando, estou fugindo um pouco. Pronome seu e meu. Na família é nós. Nessa casa todo mundo se ajuda. Porque o diabo vai vender nesse pacote da pós-modernidade alteração dos nossos modos de ser e existir. Não começou de hoje não, viu gente? Não sou contrária a ninguém assistir Avatar e na Disney, não é nada disso.
mas a gente começa a trabalhar uma nova construção de sujeito pós-moderno. Um sujeito pós-moderno fragmentado, diferente, desconstruído. E nessas séries aqui, quem é o vilão? Quem é o vilão? Está entendendo sobre discernimento da pós-modernidade, modernidade? Pode até assistir, mas se assistir calado, seu filho já foi doutrinado. Nós precisamos não ficar lá embebido, atraído, uau, que legal. Não, a gente assiste, mas depois tem que instruir, mostrar o que você percebeu, o que você viu, qual é o princípio contrário à palavra de Deus que estava lá. E aí, não posso falar muito porque eu já tomei muito processo aqui, depois ninguém paga meu advogado, mas aí começam as diferenças, né? Sobre novas narrativas que vão construindo novos termos para as novas coisas, só que ninguém contou que o que era o mais, né? E o mais vai embora. E o mais vai embora. Então, falar sobre tudo isso com nossos filhos é mostrar e revelar as narrativas por trás disso tudo. Pedofilia e abuso sexual. Gente, deixa eu explicar algo para vocês, a Leilane vai explicar melhor. Então nem vou passar por isso. Pedofilia é um nome que nós usamos dentro da classificação internacional de doenças. Né? Disforia de gênero também está lá no manual, né, de transtornos mentais. Eu tenho para mim certeza, né, estava dividindo isso com a minha colega, que no próximo manual, quem é psicólogo aqui, está na área, eu acho que eles estão num dilema para arrancar fora. Porque se mantiver isso lá, é tratável. Então eles vão tirar para dizer que não é mais nenhum problema gostar de criança, ter relacionamento sexual com criança. Então o futuro ali, ó, bem próximo, é a liberdade pela liberdade. É a prostituição legalizada no TikTok, no OnlyFans, nos nudes, nas trocas. Por que adolescente adora Snapchat? Porque tem dificuldade de bancar o eu ainda. A existência ali da identidade. Por isso que nós precisamos trabalhar autoimagem e validação com crianças e adolescentes. Porque lá no Snapchat, postou, apagou. Story some em 24 horas. Tudo que tem na tecnologia é atrativo para não deixar rastro. Além disso, é um lugar onde estão arrebanhando crianças para o crime. Narcotráfico lidera as atividades ilegais lá dentro e movimenta 320 bilhões de dólares na internet. Falsificação, tráfico humano. E aí eu pergunto para vocês, quanto vale um corpo? Passei por muitas situações hoje eu atendo só adultos, mas atendi por mais de 30 anos crianças e adolescentes. E aí já passei por casos onde esses mal intencionados, perversos, se relacionavam por 1 ano e 8 meses, 2 anos com os pacientes. Tinha uma menina de 13 anos que se encontrava com uma pessoa que se encontrou, que conheceu na internet. A pesquisa TIC Brasil Online, uma pesquisa feita desde 2012, ela traz na sua pesquisa de 2016 que 5% das crianças de 9 a 17 anos, com 9 anos já se encontram com estranhos que conheceram na internet. Crianças de 9 anos, 5% das usuárias de internet já se encontraram com esse estranho que conheceram na internet. Imagina um de 17. O número é bem maior. E está lá nessa pesquisa. O fato é que a internet mudou isso. Hoje, em algumas regiões do Brasil, um corpo é vendido. E nós sabemos muito disso. Muda crenças e convicções, valores. Não há neutralidade na internet. E nós estamos vivendo num novo tempo, onde o centro de tudo é a infantilização do ser humano.
Se na Idade Média era o teocentrismo, na moderna o antropocentrismo, hoje nem existe essa palavra, eu que criei aí. É o infantocentrismo, o espírito infantil está regendo o comportamento humano. Você poderia buscar as crianças na escola? Ah, eu hoje? Você pode lavar a louça? Sério? Criança só faz o que? Adulto faz o que Quem está entendendo o que eu estou falando? É o espírito do hedonismo, que é a doutrina filosófica que defende a busca do prazer constante. Vende a ideia que liberdade tem que ser vivida em todas as áreas, limite é ruim, nós não podemos ser reprimidos. E aí nós estamos vivendo a infantilização do homem, a bestialização do ser humano e a humanização dos Vou falar, porque se Jesus voltar amanhã, né? Eu não tenho nada contra os pet shops de 1000 áreas, com prateleiras enormes, cheias de bichinhos. Mas eu tenho, quando eu vejo pessoas gastando fortunas para isso, e nós temos 47 mil crianças em estado de abrigo no Brasil. Entre 6 e 7 mil esperam por adoção. Repita comigo. 6 mil crianças esperam por adoção no Brasil. Quantos membros tem a nossa igreja aqui? Quantos pais existem na fila de adoção? 47 mil pais esperam pela fila de adoção. Nosso problema não é o abandono. Nosso problema é a falta de amor. Estamos sendo então enganados o tempo todo, e a palavra nos ensina. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre vocês que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora sois. Vou correr aqui, aprendam a discernir o que é Por isso eu lhes digo, ninguém vos engane com argumentos que parecem. Cuidado com as vãs filosofias fundamentadas nas tradições humanas e nos princípios. Tem outra versão que diz dos princípios espirituais desse mundo. Satanás continua com a mesma estratégia. Ele quer só bater um papo com essas crianças e adolescentes. Não bata papo com a serpente. Não dá para bater papo com o inferno. Eva estava lá no jardim quando eu escuto, o ambiente faz tudo. Nasceu desse jeito. Isso são teorias sobre o desenvolvimento humano, inatismo, empirismo e sociointeracionismo. Poderia dar uma aula sobre cada uma delas, mas a teologia divina é relacionamento. Diga comigo, é pelo relacionamento. Quando eu me relaciono, quando eu amo, quando eu abraço, quando eu beijo, quando eu toco, quando eu converso, nada mais é interessante. Mas quando eu não faço isso, a tecnologia ocupa esse lugar. Ela entra e mudando a forma de pensar do ser humano, vai mudar a forma dele de ser. E quando muda o sentimento, muda o comportar. Se eu sinto raiva, eu me afasto. Se eu sinto ira, eu me ausento. Quem está entendendo? Então nós precisamos ter disponibilidade psíquica para instruir, conversar as nossas crianças e adolescentes. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. A Bíblia não é um livro de repressão. Quando eu fui falar sobre sexo com o meu filho, todo mundo fala, qual é a idade? Qual é a idade? Leane vai falar, né? Desde a barriga. Né? A gente vai falando. E a gente precisa falar sobre as práticas nocivas. A gente precisa explicar sobre os princípios cristãos. E eu falei assim para ele, o mundo não entende nada disso. Vamos abrir aqui em Gênesis. Como é que Deus fez o homem e a mulher? Pó e como? Com roupa? Fez como?
Nu, qual foi o primeiro verbo que Deus falou para eles? Multipli. Quem fala que a igreja é repressora nunca leu Gênesis, comecinho. Tá entendendo? Mas é na hora certa, no lugar certo, com a pessoa. E o mundo está ensinando os nossos filhos que a igreja odeia e é contra o amor. Se nós não estivermos lá discernindo e ensinando, eles vão acreditar nessas narrativas. Resultado de crianças mergulhadas excessivamente no uso de telas, consumindo tudo isso, e aí a gente pode fazer uma lista. Jogam todos os tipos de jogo, estão imersos nesse lugar, ficam ali conversando e assistindo vídeos e vídeos e vídeos e vídeos e vídeos. Vão mudando o jeito de falar, de pensar, porque a internet não é neutra. A gente compartilha ideias e pensamentos. Eles estão vivendo o adoecimento mental e espiritual. Exposição precoce, deturpação dos valores, vazão de todos os desejos, sofrimento intenso, identidades distorcidas, né? Essa identidade da pós-modernidade, eu posso ser o que eu quiser, na hora que eu quiser, quando eu quiser. E Deus criou o homem integrado, inteiro. Por isso tudo aquilo que fere a nossa integridade física, psíquica, emocional, espiritual, nos adoece. Nós temos visto então um fenômeno crescente de crianças se automutilando e quando não, partindo para depressão e suicídio, que é a segunda causa de morte de pessoas de 15 a 29 anos. O que temos permitido que eles vejam e ouçam. Como estamos expondo os nossos filhos, os olhos e os ouvidos deles, a tudo que é impuro, que gera neles isolamento, distanciamento emocional e físico. O que então nós precisamos fazer na prática? Quem está comigo na hora de parar? Então repita comigo: a partir de hoje, eu serei uma defensora, um defensor das relações humanas e combaterei todo excesso de telas, de entretenimento vazio, barato, que sequestra, que rouba a presença de nós com crianças e adolescentes. Quando eu era criança, a gente falava sobre a luta entre carne e e é verdadeiro, a carne no sentido pecaminoso, certo? Só que quem tem carne ainda sente o pecado. Satanás quer tirar todo tipo de sentimento para que eles nem sintam mais. Robotizados, mecanizados, sequestrados ali, ó. Quem vai sentir arrependimento? Então, nossa luta é para que todo mundo volte a sentir. Só frutificamos naquilo que estamos espiritualmente ligados. E tudo começa nós temos que ser defensores da família. Vamos repetir? Tudo começa na família. Temos que restaurar os nossos relacionamentos conjugais, paternos e maternos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Então fazer a lista boa do marido, da mulher, dos filhos e trabalhar nessa lista, e não por negação, mas naquilo que é difícil, naquilo que tem diagnóstico. Não é uma sentença, não é um destino. Nós vamos trabalhar para a superação daquilo, para que a glória de Deus se manifeste na nossa casa. Precisamos então ensinar os nossos filhos e nós também a discernir. Temos que ter interesse nessas crianças, levar a sério o que eles veem, o que eles assistem, o que eles falam, ser parceiros dele naquilo que é certo. Ai, Cássia, eu não gosto de jogar jogo.
o inferno está esperando seu filho chegar para jogar bastante com ele. Tem que aprender a jogar jogo de tabuleiro, sentar no chão, dama, trilha, taco, gato, cabra, queijo, pizza, tudo azul. Quem joga? Dixit, Uno, Sushi Go. Tem que jogar, tem que ter prazer. Não dê celular antes dos 14 anos. Agora vai doer. Não dê! Quem dá cigarro? Quem dá droga para os filhos? Quem dá bebida? E vocês acham que é diferente? Não é. A ciência já está falando isso. Nós temos artigos e artigos e artigos infindáveis falando sobre cérebro podre, sobre o quanto o QI já rebaixou. Estamos estudando modificar as escalas, inclusive a CARS. Porque eles não falam mais antes dos 2 anos, porque vivem na tela. Não dê. Tem movimento não crente já, para não permitir o uso de redes sociais antes dos 16. Resgate as conexões familiares. A igreja precisa fomentar esses espaços de discussão, treinamento, orientação. Precisamos ser fortes para estabelecer limites. Pode, não pode? Deixa insistir. Pode falar quanto quiser. Não vou dar. Fica todo mundo em silêncio, queridos. Mas eu espero sinceramente que o Espírito Santo te convença disso. Eu espero que vocês chegando em casa, o Espírito Santo faça uma revolução na sua mente e na sua força. Para arrancar telas de quartos, desfazer os quartinhos. E que você tenha estrutura espiritual e emocional para levar os seus filhos para onde eles precisam ser guiados. Experiências humanas e fortes. Tudo isso rouba o relacionamento no lar. Controle o tempo, controle o conteúdo, porque é nisso que eles vão atribuir sentido de vida, significado de vida. Faça um plano de ação. Quem tem agenda? Tem agenda no celular, despertador no celular, mas ninguém faz agenda de filho. Faça um plano de ação. Meu filho aqui, está manifestando preguiça. Como eu trabalho diligência. Ideia. Quando eu vou fazer isso? Quem vai estar? Eu e meu marido? O que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer e que material nós vamos usar? Meu filho não ajuda em casa. Quando nós vamos ensinar ele? Quem vai fazer isso? Como nós vamos fazer isso? Que material nós vamos usar? Para ganhar dinheiro para os outros, para trabalhar para os outros, a gente é ótimo. Para educar filho, a gente não faz planejamento, tem que fazer. Botar no papel quais são os vícios de caráter que estão nessas crianças e adolescentes. Lista e vamos trabalhar para que eles sejam virtuosos e tenham o caráter de Cristo. Ajustem os relógios. O maior problema nas clínicas são famílias disfuncionais com horário. Cada um toma banho a hora que quer, come a hora que quer, chega a hora que quer, faz o que quer. Mundanismo. Mundanismo, o eu vem antes do nós. Exclua o que não edifica. Exclua. Vai lá e arranca. A começar do seu celular. Porque tem muito adulto consumindo pornografia, se relacionando com outras pessoas e ainda servindo dentro da igreja, fingindo que está tudo bem. Mentirosos, mentem. Ai, cheguei atrasado porque peguei um trânsito. Mentira. Mente para tudo. Não tem coragem de falar a verdade. Me atrasei, estava desorganizado lá em casa, não dei conta, não estou conseguindo fazer. Tá difícil para mim.
Ore por mim, meu casamento não tá bom. Tô gritando todo dia com os meus filhos e tô servindo aqui. Pode me ajudar? Nossa igreja vai crescer. Nós vamos alcançar o Rio de Janeiro inteiro. Vai mudar a estrutura desse lugar, desse estado. Quando nós formos tochas vivas, cartas vivas do poder de Deus, cheios do Espírito Santo. É isso que nós precisamos fazer. Começar uma transformação nos nossos lares. Tudo me convém, mas eu não posso ser dominado por nada disso. Lutem contra a imaturidade emocional e espiritual no lar, no casamento, com os filhos. Às vezes o marido pede para a mulher dar uma ajuda, vai lá, já grita, xinga. Não! É para vir acalmar. É para vir se ajudarem. A palavra diz que quando eu era menino, eu pensava como menino. Eu falava como menino, eu raciocinava. Mas quando a gente amadurece, a gente é autorresponsável. A gente fala como Davi: sonda-me, Senhor, esquadrinha o meu, vê se há em mim algum e guia-me pelo caminho. Salmo 119. Vou falar o 119:5. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu. E o 106. Prometi e volto a prometer que eu andarei segundo os teus estatutos. Nós precisamos ter paixão por sermos obedientes, por excluirmos da nossa casa as estratégias que o inferno tem trazido para nos separar. Precisamos amadurecer, assumir responsabilidades, porque é por um propósito. O mundo é mau, mas Ele ainda não voltou. Ele nos quer aqui. Ele nos quer aqui, pregando, evangelizando, levando o reino a todo canto, a toda pessoa. Há um propósito na nossa vida. Nós somos geração, sacerdócio, nação, povo escolhido para anunciar a luz aos homens. Vigiem, o diabo anda ao derredor buscando a quem? A quem? Não seja o quem. Não permita que seus filhos sejam quem. A gente quer enfiar eles numa bolha, né? Peraí. Mas a palavra não diz isso. A palavra diz: jovens, eu vos escrevi porque sois e tendes vencido o... Deus não errou a data de nascimento de ninguém. Nós fomos escolhidos para preparar uma geração mais forte ainda, para lutar contra tudo isso que tem se levantado. Mas Deus não errou, nem na minha data de nascimento, nem dos seus filhos. Deus tem levantado uma geração de adolescentes, de crianças cheias do poder de Deus. Sabe por que tem... Eu vou falar uma coisa que, faz um parênteses. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Posso falar com muita responsabilidade e temor? Aumentou os diagnósticos. Às vezes a gente reclama ali de um TOD, né? Seu filho TOD vai brincar com o inferno inteiro, se ele estiver bem preparado. Ele vai brigar contra principados, potestades, mas ninguém vai dizer para ele que a Bíblia é um livro ultrapassado. Eles são fortes, nós somos a luz do mundo. Faz sentido acender e depois colocar debaixo de um cesto? Não vamos nos amoldar à mentalidade desse mundo egoísta, individualista, só preocupado com a gente, que quer viver tranquilidade, juntar dinheiro para aposentadoria. Vai ler Lucas 12.
Vai ficar tudo aqui. Deus sabe das nossas dificuldades e ainda assim nos chamou. Você pode ficar em pé? Porque há uma ardente, repita comigo, há uma ardente expectativa da criação pela manifestação dos filhos de Deus. Há uma geração lá fora que geme, que quer ver você falando, pregando, levando o evangelho. Agora eu quero que você, de 2 em 2, junta aí de 2 em 2 e fala para essa pessoa: você é a luz do mundo. Há uma ardente expectativa para a manifestação do poder de Deus através da sua vida. Agora começa a orar e abençoar e declarar o favor de Deus. Diga: você é corajoso, corajosa, forte. Há sobre você um espírito de excelência. Comece a orar e falar que a mentalidade dessa pessoa se fortaleça, se revigore. Fora de nós todo pensamento pessimista, negativo, catastrófico, cansado, desesperançoso, que ama mais as coisas do que as pessoas, que ama mais bichos do que pessoas. Profetize amor genuíno, profetize um batismo de amor, de paixão pelo perdido, pelo diferente, pelo diverso. Todos precisam ser alcançados, tocados, incendiados. Comece a declarar o favor de Deus. Espírito Santo de Deus, sopra, sopra, sopra sobre nós a tua graça. Arranca do nosso meio, Pai, os vícios, o vício da tecnologia, o vício pelo entretenimento, o vício pelas coisas fúteis. Salmo 119:37 diz: desvia os nossos olhos das coisas inúteis. Desvia os nossos olhos das coisas inúteis. Desvia som do nosso coração, arranca o caminho mau, tira de nós a preguiça, preguiça de cuidar dos filhos, preguiça de cuidar do marido, preguiça de cuidar da esposa, de trabalhar na casa, de fazer serviço um ao outro. Nos ajuda a amar como o Senhor amou, andando, caminhando, fazendo, cuidando, operando. Derrama sobre nós a tua graça. Senhor, eu oro por essa cidade, eu oro por esse estado. Visita com poder esse lugar. Aumenta o teu reino. Arranca o pecado, a criminalidade, o vício, a dependência, sedução do mundo. Nós estamos aqui dispostos a levar o teu evangelho. Usa-nos, 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 usa-nos. Usa-nos até que o Senhor volte.
sede. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir. Vamos, peça isso, Conferência Atitude Kids, vamos! Eu ainda tenho fome, Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Nós nos tornamos. Pode vir, nos tornamos Responsáveis, a chama não vai apagar. nos tornamos responsáveis. A chama não vai. Nós nos tornamos responsáveis. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai se Ela apagar. não vai se apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai. Vamos! Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir. Vamos à igreja e a bateria. Vamos, eu ainda tenho fome. Vamos. Eu ainda tenho fome. Pode vir. Eu ainda tenho fome. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 Que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, Ele ama a justiça. odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça. Diante da majestade De Jesus, que ruja o leão e que a terra
diante da que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia! Aplauda o nome do Senhor. Não cesse a sua oração. Vamos, vamos. Ele é digno. Vamos, vamos. Glória a Deus. Repita comigo: distraídos Nunca mais! Nunca mais, amém? Chega de cristão distraído, entretido, roubado. Que essa chama se mantenha acesa. Você anda e vai pregando. Distraídos, nunca mais.